Paz do Senhor, amados. Estamos de novo aqui com o amado para conversarmos esse momento da Bíblia, para conhecer melhor, viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje o nosso livro é Jó. Jó é o primeiro livro sapiencial, é um dos livros mais famosos em termos de literatura poética da época, né? Na Velha Oriental, naquela época do Oriente Médio. Ele é um livro bastante estudado e ele traz uma escrita muito bem feita, é um livro muito famoso, porque ele é um dos livros mais completos em termos de poesia e sabedoria, né? Então, o escritor de Jó era um exímio escritor, era um excelente escritor, é uma pérola da antiga escrita. O livro de Jó, ele tem como personagens várias pessoas. Ele inicia falando bem rapidamente do Jó e da sua família, né, dos seus filhos e da sua esposa. Então eles aparecem aqui no livro, no começo. Depois os três amigos, ele faz Bildad e Zofar, e aparece um quarto amigo, que é o Eliú. O Eliú tem uma participação lá no finalzinho do livro, né? Antes ele se cala, ele fica quietinho. Por que o nome do livro é Jó? Porque ele está falando da história de Jó, ele fala do que aconteceu com Jó. Por isso o nome do livro recebe o nome do personagem principal, daquilo que Jó sofreu, daquilo que Jó passou. Em relação ao autor, nós temos inúmeras dúvidas. Dizem alguns que foi o próprio Jó que escreveu, depois que ele passou por tudo isso, ele escreveu a sua história, mas ninguém tem certeza disso. Alguns dizem que foi o próprio Eliú que estava na conversa, que foi o último amigo a conversar com Jó. Dizem alguns que foi Moisés, mas aí é uma das pequenas possibilidades que seja ele, e dizem alguns que é Salomão, também é pequena possibilidade. Então a grande possibilidade está entre Jó e Eliú, tendendo mais para Jó, mas ninguém afirma com certeza a maior probabilidade ou que seja este mesmo o autor. Em regra, então, nós ficamos na dúvida e não dizemos se foi este ou se foi aquele. A preferência é dizer que o autor é desconhecido. Mas quando é que ele escreveu isso? Nós vimos no momento anterior, nós falamos sobre algumas datações dos livros, e o livro de Jó é um livro muito antigo. É um dos livros mais antigos que se tem notícia. Então, ele foi escrito, dizem alguns, que ele foi escrito entre 2000 a 1900 antes de Cristo. Então, isto é bastante tempo atrás. O que é que fala, o que é que trata desse livro? Então, no prefácio, existem alguns acontecimentos. O livro começa com Satanás dando satisfação a Deus do que ele anda fazendo, porque Satanás precisa dar satisfação a Deus. Então ele vai até o trono de Deus e dá satisfação do que ele anda fazendo, e Deus menciona no nome de Jó, e Jó então pede permissão a Deus, porque ele tem que pedir permissão para tocar em Jó. E Deus permite isso, ele só não permite que Satanás tire a vida de Jó. Então todos os acontecimentos, ele perde absolutamente tudo, ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde as pessoas que trabalhavam com ele chega a perder a própria esposa. E aí, como se não bastasse, os amigos vêm conversar com ele, e chega num momento em que os amigos começam
né, veladamente insinuar que se Jó estava passando por isso tudo é porque ele merecia. Ele deve ter feito alguma coisa muito grave. E aí começam os ciclos de debate. Na verdade, nós temos 3 ciclos de debate. Então, o primeiro ciclo, né, Jó começa falando da dor do justo, por ele ser justo, o que ele estava sofrendo. Depois disso, no segundo ciclo de debate, ele responde aos amigos dizendo que os amigos tinham uma sabedoria superficial, ou seja, eu estou vendo o que está acontecendo e estou achando que mereceu mesmo. Então é uma sabedoria superficial. Nenhum dos amigos, nenhum deles consegue ingressar na profundidade da situação que Jó estava passando. Né? Isso vale para nós também. Será que nós não estamos julgando o nosso irmão por alguma coisa que nós não temos capacidade de nos aprofundarmos no assunto? Então era isso que Jó falava. E um terceiro ciclo de debates em que Jó diz que Deus é poderoso e que Deus vai fazer a diferença no destino dos justos, dos retos e dos ímpios. Tá? Quando isso acontece, então Eliú começa a falar e ele se porta por ser o mais novo, ele deixa todo mundo falar, e quando ele chega no fim, ele se acha sábio o suficiente para dar a opinião dele. Então nós vemos aqui uma arrogância de alguém que se diz sábio, que repete fórmulas prontas, que repete coisas prontas, coisas já mastigadas, e que não tem capacidade de entender o que está acontecendo e apenas repete o que ouviu sem pensar, sem raciocinar, sem ter discernimento daquilo que está acontecendo. Então, Eliú, ele se porta como um arrogante, ele acha que é sábio, ele acha que Jó está errado mesmo. Quando isto acontece, né, espera-se uma resposta de Deus e Deus responde, chamando a atenção de todo mundo, inclusive do Jó. Né? Por quê? Qual é a razão para a qual Jó serve a Deus? É para ter tudo isso? Nós servimos ao Senhor para termos coisas? Ou nós servimos ao Senhor por uma outra razão? Qual é a razão de servirmos ao Senhor? É isso que o Senhor nos questiona, é isso que o Senhor questiona Jó, é isso que o Senhor questiona os amigos, e ele puxa a orelha de todo mundo. Quem são eles para apontar o dedo para Jó? Né? Eles não têm sabedoria, eles não têm discernimento. Então, no final, ele pede para que Jó ore pelos amigos. Jó ore pelos amigos, porque era Jó que estava sendo achincalhado, era Jó que estava sendo acusado de ser ímpio e de se fazer de bonzinho pelos amigos. Então Deus diz, ore por eles agora. Ore por eles, porque senão eu vou puxar a orelha deles também. Né? E aí Deus refaz a vida de Jó. Então, qual é o problema aqui em relação a Jó? Jó questionou a justiça de Deus. Jó não questionou absolutamente mais nada, mas ele questionou a justiça de Deus estar agindo de uma forma injusta. Isto era imperdoável. Então, Deus deu oportunidade para Jó se emendar, para Jó se consertar. E aqui, meu amado, eu só estou colocando um desenho. Diz a Bíblia que eles estavam numa cidade chamada de Uz. A gente não sabe com certeza onde é Uz, a gente só sabe que fica nessa parte amarela aqui, em qualquer uma dessas partes, ninguém sabe onde, né? Era do reino de Edom. Amém, amados? Bons estudos.